o que fez a irmã Miriam e minha mãe Miriam para ser amados por Deus? Durante muito tempo eu fiquei me fazendo essa pergunta de por que ele me amou e o que eu terei que fazer para pagar esse amor. Até que eu comecei a refletir na via dolorosa, no caminho de Cristo ali. Primeiro ele é expulso do Getsemane, acompanhado por vários homens armados. Também, com Pedro do lado dele, tinha que ser uma comitiva para segurar aquele homem. Depois ele passa ali pela lateral da Fortaleza Antônia, saída pela lateral do templo, entra e é julgado ali na frente do Sinédrio, onde os homens da fé, os doutores da lei começam a acusá-lo de todo tipo de crime. Enquanto isso ele é cuspido, espancado. Depois levam lá para o pretório, onde ficavam os guardas romanos, novamente espancado, uma quarentena de chicotadas, ou uma quarentena menos uma, como o tio Raimundo sempre fala, 39 chicotadas. O chicote ele possuía pontas, então flagelou totalmente a carne dele, ficando com a musculatura totalmente exposta das costas. Depois disso ele apanha com uma vara fina, que é o caniço. Em nenhum momento ele revida, em nenhum momento ele reage, tudo por amor. Após isso ele tem que carregar o patíbulo de sua cruz, que pesava, se fosse somente a parte lateral, 20 a 30 quilos, ele carregando aquilo durante 8 quilômetros, caminhando, depois de ter sido espancado a noite toda. Em nenhum momento ele reclama. Em nenhum momento ele fala algo. Ele sobe ali um monte, é pregado. A gente sempre vê aqui na palma da mão, porém era aqui, para cortar mesmo o nervo, que é para doer. Um prego desse tamanho. Totalmente desnecessário. Uma punição tão ruim que Roma fazia que não era destinada a um cidadão romano. Somente a estrangeiros e revoltosos. Tudo isso sem reclamar. Por amor. A crucificação era uma morte por asfixia. Você não tinha como respirar. Chegando ali em cima, ele era Deus, gente. Vocês têm noção, né? Que Jesus era Deus. Ele poderia muito bem ter mandado, quer saber, cansei, descer, fulmina todo mundo, morre todo mundo. E ainda assim ele não fez. Por amor. Por amor. Não há nada nessa vida que pode nos separar do amor de Cristo, mesmo que muitas vezes nós mesmos tentamos nos separar desse amor. Eu percebi, depois de alguns anos pensando, que a pessoa que mais dificulta o relacionamento meu com Deus sou eu mesmo. Que vou te falar, o caboclo duro sou eu, filho. Cabeça dura. Quando o Lucas me chamou pra cá, eu fiquei me tremendo de medo, como sempre. Chega, gaguejei quando falei sim. Mas eu já estava com essa palavra no coração no domingo, quando os meninos foram lá em casa de noite pra gente conversar. Chamei eles, a gente foi lá pra casa, muito riso, muita coisa boa, comida. E ali nós conversamos algumas coisas sobre Cristo, sobre o amor de Cristo. E eu reparei que eu não compreendo esse amor. Sinceramente, eu não entendo. Vocês têm noção de que nada pode nos separar desse amor? Nada, nada, nada. Não é uma doença que vai te separar desse amor. Não é uma morte que nos separa. Pelo contrário, a morte é o que consuma esse amor quando entramos no reino e somos recebidos. Como explicar isso para alguém que não crê? Como explicar isso para alguém que não tem esse evangelho no coração? Por amor de Cristo, somos entregues à morte. Isso é Salmos e logo depois é recitado em Romanos. Por amor de Cristo. Esse amor que nós tanto falamos, tanto pregamos. Ele te ama, ele te ama. E às vezes a gente não conhece esse amor, sabia? Eu falo por mim. Muitas vezes eu preguei sobre o amor de Cristo sobre a vida dos outros e não reconheci esse amor sobre a minha vida. Muitas das vezes eu ficava pensando, se ele me ama, por que minha vida é assim? Tá me amando errado então. Não tô entendendo. Se ele me ama, por que a vida do Lucas é melhor que a minha? Por que o Lucas é rico e eu sou pobre? Se ele me ama, por quê? Se ele me ama, por que só a Thaís viaja de avião e eu tenho que pegar o 119 todo dia de manhã? E aí depois eu comecei a me perguntar, realmente, foi por ele me amar que eu não morri. Faz sentido, hein? Foi por ele me amar que até agora eu tô aqui. Foi por ele me amar que mesmo longe ele me encontrou. Quem já esteve do lado de fora e voltou, sabe como é difícil pisar de volta. Eu vou falar uma coisa, para quem nunca saiu da igreja, glorifica a Deus. De verdade, vocês não estão perdendo nada lá fora. Quando a gente tem que pisar aqui dentro de volta, é muito difícil.
A gente fica com mil e uma coisas na cabeça. Mas eu fiz isso. Mas eu falava aquilo. Puxa, mas eu não vou ser que nem eu era antes, que eu falava, fazia. E Cristo está só olhando para você e fala, filho, fica quieto, só ouve eu falar. Eu tô aqui, tô esperando você. Que nem o filho pródigo que foi, não, pai, eu vou comer a lavagem do porco, eu vou trabalhar. E o pai, filho, meu filho voltou. Olha que festa, vamos festejar, vamos fazer churrasco. Mata o boi, mata o porco, mata a galinha, mata tudo, vamos comer, gente. E é esse mesmo amor de um pai por um filho. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Alguém lembra? 3 vezes. Vocês lembram onde ele estava quando ele negou? No pátio do templo. Se ele fala que ele conhecia Jesus ali, naquele momento, iam ser dor crucificado. Ele estava sob ameaça de morte para negar. Quando a gente negou, a gente não estava com a arma na cabeça. Quando a gente negou, a gente não estava com a arma na cabeça. Ah, mas eu nunca neguei. Realmente, você nunca falou, não, eu não conheço Jesus. Mas quando viu alguém necessitado, a gente virou a cara. Quando viu um jovem chorando, a gente só falou, para de palhaçada. Quando a nossa mãe estava precisando de ajuda, a gente só pensou, tá bem, eu me viro depois. Quando teve a oportunidade de vir para o culto ou ir para uma festa, a gente preferiu ir para outro lugar. A gente sempre lembra do não de Pedro, mas nunca lembra do nosso, né? É impressionante. E ainda assim, esse amor de Deus resplandece sobre a nossa vida. Eu não consigo entender. Se alguém fala não para mim tantas vezes, eu logo corto a pessoa da minha vida. Todos nós. Nosso amor é seletivo. Nosso amor é muito seletivo. Eu amo quem me faz bem, eu odeio quem me faz mal, e é isso. Enquanto isso, Cristo está assim, não, eu amo todo mundo. Eu amo todo mundo. Aquele que está caído de cachaça ali na esquina, eu amo. Pode ir lá resgatar. Pode ir lá chamar de volta. Eu amo ele. Aquele que está lá perdido, lá dentro da Cracolândia, eu amo ele. Vai lá buscar ele, é meu filho. Eu não consigo entender esse amor. Não consigo. E eu acho que a gente nunca vai conseguir entender. Eu não consigo entender como mesmo eu sendo tão ruim aqui embaixo, quando eu morrer e subir ao céu, se Deus permitir, eu pretendo, para mim poder descansar um pouco, a gente vai entrar num lugar onde não há choro, onde não há tristeza, onde não há mais cansaço, onde a ansiedade não vai mais consumir a nossa cabeça, onde a preocupação não vai importar mais, onde, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, não importa, filho, só dá glória, só glorifica o nome dele, porque ele é santo. E lá em cima, cada lágrima vai ter valido a pena. Cada momento vai ter valido a pena. Cada dor, cada sofrimento, cada vez que um espinho penetrou a tua pele, você ficou, tá doendo, e Cristo falou, aguenta mais um pouco. Olhos em mim, Simão, olhos em mim. Vai valer a pena. Eu não sei se vocês têm dimensão desse amor. Vocês já pararam para olhar um pouquinho a natureza? Mexer com planta? É muito bom. Eu estava ontem mexendo lá nas plantas com a minha mãe e com o meu avô. E eu estava pensando nisso enquanto eu cuidava delas. Tem uma planta lá no meu jardim, uma árvorezinha, que aí eu e minha mãe pegamos seca, nos galhos secos de uma árvore qualquer. Essa é a verdade. Morta. E eu molhava e nada. Eu molhava e nada. Eu molhava e nada. Desde que eu fiquei morando ali sozinho, eu molho e cuido daquela planta sem aparecer nada. Aí agora, nessa primavera, começou a sair flor. A árvore ainda tá viva. O meu pezinho de pitanga que eu achei que tava morto, tá saindo pitanga, gente. Tá pequenininho, tá saindo. São coisas que na nossa vida também é assim. Cristo cuida e a gente fica olhando, mas não muda nunca ser menino, viu? Ser menino só faz bagunça, vem aqui pra igreja só faz bagunça. Aí a gente fica olhando. Aí passa mais um mês, não faz nada. Tá vendo? Deus não muda, não tá agindo, não estão dando conta. E não vai, não vai. E quando vocês menos esperarem, estão dando fruto. Um exemplo é o Thales, que estava lá em casa lendo a palavra e dando as ideias dele, filho. Thales. Tá achando que isso não é fruto não, bonitão? Isso é fruto. De pouco em pouco, as árvores vão florescendo. Novamente eu pergunto, vocês têm certeza que Deus ama vocês? Então por que nós não agradecemos tanto quanto deveríamos? E eu sou o primeiro a me incluir nisso. Porque na maioria das vezes eu não agradeço pelo simples fato de eu ir e chegar bem no meu trabalho, sendo que eu passo por um monte de lugar perigoso.
Eu já chego tão preocupado com o que eu tenho que fazer que eu esqueço de falar obrigado, papai. Obrigado. A verdade é que nós não entendemos esse amor. E nós nunca vamos. A primeira vez que eu preguei aqui em cima num domingo foi sobre o amor, foi 1 Coríntios 13. E aquele é o amor de Cristo, um amor que tudo sofre, tudo suporta, em tudo espera, que não é vaidoso. E o nosso amor não é nada parecido com isso. Nós somos muito problemáticos. Nós gostamos muito de problematizar tudo. A gente quer botar um porquê em tudo. Ah, mas Deus não me ama porque eu caí e torci o pé vindo para a igreja, então ele não me ama, então não era para mim ir pro culto, então eu vou ficar em casa. E Cristo está olhando, porque você só não olhou para baixo, mas enfim, tudo bem, né? Ah, mas quando eu estava indo pro trabalho, eu peguei um trânsito danado. Ah, é mesmo, filho? Poxa, tadinho da criança, né? E nem para ler a Bíblia nesse momento, nem para ouvir um áudio, um louvor, né? Mas tudo bem, filho. É um tempinho entre a gente, mas... Amém. Mas eu perdi alguém, e Cristo falando, eu também perdi pessoas. Você não tem fé de que eles estão comigo? De que a caminhada deles não foi em vão? A verdade é, a gente nunca consegue olhar para isso aqui e entender essa cruz. Toda vez que eu olho para ela, eu fico pensando, foi por mim mesmo? Às vezes eu estava conversando outro dia com o Lucas e com o Natan lá do meu trabalho, às vezes a gente fica conversando, e com o Lucas e com ele eu comentei a mesma coisa. Falei, cara, às vezes eu fico pensando que Deus ele não é muito meu fã. Mas Jesus ele gostava de mim, aí ele falou, meu filho gosta desse menino, vou deixar. Pode vir, filho, vem, fica aqui em casa, né? Pode vir. E depois eu paro para pensar novamente, e aí vem o Lucas e o Natan com alguma bronca pra minha cabeça, e aí depois eu tenho que pensar de novo. Tá certo, né? Você também gosta de falar, né? Mas isso é uma prova do amor de Cristo. Quer saber quando vocês vão ver esse amor na vida de vocês? Quando vocês chegarem aqui sem ânimo nenhum e receber um abraço caloroso do irmão Raimundo. Quando vinha ele sorrindo, ele fala, mano, e abraçar vocês. Isso é Jesus, gente. Essa é a beleza do amor de Cristo. É quando o Jorge resgata alguém da rua e leva para lá. Isso é o amor de Cristo. São os pequenos atos e nós não vemos Deus nisso. Nós queremos ouvir o céu abrir. Nós queremos ver fogo surgir da montanha que nem Elias, vir vento, vir nada. E quando Deus sussurra no nosso ouvido, a gente não ouve. Porque a gente está deixando qualquer outra voz ser mais alta do que a voz desse amor. Qualquer outra voz é mais alta no nosso coração hoje em dia. Principalmente no meio jovem. Principalmente. Quer ver uma voz que é muito mais alta do que a de Cristo no coração de um jovem? Eu tenho que arrumar dinheiro. Já está na hora, eu estou atrasado. Tanta gente está com casa, tanta gente está com trabalho, tanta gente está com carro, tanta gente tem família, eu estou atrasado, eu não tenho nada, eu tenho que começar, eu tenho que fazer isso. E nessa voz, nesse meio dessa multidão, nós esquecemos de olhar para Cristo e Cristo está falando, Simão, olha para mim, senão você vai afundar. Olha para mim, senão você vai afundar. E tem muito jovem afundando porque esquece de olhar para ele enquanto está caminhando sobre as águas. Começa muito bem. Quando vê outra preocupação, acabou. Jovem, não, mas se Jesus voltar antes de eu casar, meu Deus! Eu quero que volte hoje, agora. Assim eu não trabalho amanhã. Mas meus irmãos, que é a verdade, a igreja perdeu a esperança lá em cima e está criando esperança aqui na terra. Nós estamos voltando à época do fariseado. É muito bonito estar aqui em cima, é muito bonito estar aqui dentro, todo mundo combinando. Olha que lindo, todo mundo de verde. Ai, verde oliva. Um monte de azeitona para ser esmagada para dar azeite. A gente está voltando para essa época. A época onde as portas estão fechadas para se alguém precisar de uma ajuda, para se alguém precisar de uma palavra, onde é muito bonito evangelizar um irmão que está vindo arrumado, mas um irmão que está vindo mancando, mendigo, ninguém quer evangelizar. Nós estamos fechando este amor para os outros. Mas quando foi na nossa vez foi bonito, né? Quando foi a nossa vez foi muito bom de receber esse amor. Não há nada que pode nos separar desse amor. Nem o porvir. Para de se preocupar com o futuro, filho. Vocês esquecem, e eu esqueço, que a pessoa para quem eu oro é o Senhor do tempo. É aquele que regeu o universo. E eu fico tão apressado orando.
Se precisar, ele vai fazer que a hora. Ele parou o sol para responder uma oração de Ezequias. Ele voltou o sol. Gente, vocês têm noção, Ezequias só precisava da confirmação de uma cura. Ele voltou o relógio de sol 10 graus. Para ele voltar o relógio de sol, o sol tem que ter dado uma voltinha atrás. Para confirmar uma oração. Vocês têm noção disso? Gideão. Ó, agora eu quero que esteja molhado em volta e seco dentro. Tá molhado. Agora eu quero que esteja molhado no meio e seco em volta. Gente, eu não teria paciência não. Eu ia falar, filho, eu já não falei com você, você ouviu a minha voz. Meu Deus. Gente, não sei se a maioria que sabe, mas os discípulos eram, em sua maioria, muito novos, os 12. Somente Simão, que pagou o imposto, possivelmente era mais velho. Gente, imagina lidar com um bando de jovens daquele jeito. Ficavam discutindo para ver quem era o maior. Ficavam ali batendo boca. Não, o maior sou eu. Eu sou João, o discípulo amado. Escrito por João, no livro de João. Mas tudo bem. Eu sou mais rápido do que Pedro. Ah, mas eu e Tiago vamos sentar à direita do Pai. Ah, mas ele me chamou de pedra. A pedra da igreja. Eu sou o melhor. Judas, mas eu seguro o dinheiro. A gente esquece que Judas também pregava. Judas também orava. Judas também libertou pessoas, curou pessoas. Era um homem de confiança, segurava a bolsa. Nessa hora todo mundo esquece, né? Imagina lidar com esse monte de pirralho. Aí vem Pedro, um velho, discutindo com João, um menino novo. E Jesus tendo que falar, sejam mansos, como as pombas. Calma. E eles discutindo, batendo boca. Gente, que amor é esse? Eu falo que cada professor do júnior e do primário é uma representação desse amor. Porque vou te falar, são as crianças agitadas, gente. Não é não, Renato? São as crianças ali, gente. Mas eu falo, vale a pena cada um. Cada semente ali plantada vai dar uma árvore muito linda. A verdade é que os que são aqui casados vão poder falar melhor do que eu nisso, mas amar leva muito tempo para cuidar. É tempo de manutenção, de acertos e erros. São conversas e desconversas. Gente, olha a Tassiane, gente. Ela ama o Lucas, gente. Que amor maior, gente. Tô brincando, ele sabe que eu gosto muito dele. Ele sabe. Eu espero. Gente, novamente eu repito, vocês não têm dimensão do amor dele por cada um de vocês. Se tivessem, não ficariam tão preocupados. Vejam os pardais. Não plantam, não colhem, ainda assim os senhores alimentam. As flores do campo não tecem, ainda assim nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim. E eu preocupado. Se o meu verde vai estar combinando com o branco. E eu preocupado. Se amanhã eu vou conseguir tomar café da manhã ou não. Ai, meu Deus. E Deus falando, podia olhar para mim, né, um pouco. A gente não olha para esse amor. Nenhum de nós. Nem eu que estou aqui em cima, nem quem está embaixo, nem quem está lá fora. A gente não olha. Essa é a verdade. Devíamos olhar mais. Mas é muito difícil olhar. Eu admito, é muito difícil. Quando a gente fica doente, quando acontece alguma coisa, como é que a gente vai olhar e falar, não, Deus me ama? Como é que a gente vai olhar e vai falar isso? Não, alguém lá na minha família recebeu alguma coisa, sabia que Deus ama a gente? Como é que a gente fala isso? Como é que a gente tem coragem de falar isso? Quando o nosso próprio mundo está desabando, como é que a gente vai oferecer o mundo? Como? Abraão, mata seu filho. Sobe lá em cima e sacrifica ele para mim. Como é que eu vou falar Deus é fiel se quando ele provou a fidelidade dele eu tenho que tirar da minha mão? Ezequiel, num só golpe eu vou tirar a beleza dos seus olhos. Preguei de manhã e à tarde minha esposa faleceu. Como você vai falar que Deus é grande assim? Jeremias, não constitua família nem tenha filhos neste lugar. Por isso que Jeremias era tão chorão. Não à toa, o único que andava com ele, que era Baruque, reclamou também. E ainda assim, todos eles paravam para falar, grande é o Senhor. Deus de graça e misericórdia, infinita é sua bondade e seu amor. Sua graça e misericórdia se renovam a cada dia. Eu vou dizer e vou repetir, gente. Não é uma doença que vai te afastar dele. Não é uma morte. Não é o que você fez antes. Não é o que você está para fazer. Não é o que você está pensando. Não é o seu medo. Não é nada disso.
A única coisa que tem afastado é a gente mesmo. E eu digo, não é fácil olhar para ele e falar, realmente, estou com Cristo. Não é fácil. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Nunca nos foi prometido uma vida fácil, gente. Nunca foi. Eu sinto muito em dizer isso. Eu queria ser o cara aqui que ia subir, ia falar uma coisa muito bonita, muita coisa, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. E o tempo está acabando. O tempo está acabando. Quando Jesus vai voltar? Alguém sabe me informar? Tia Miriam, quando? A senhora que é cabeça. Júnior, quando Jesus volta, Júnior? Lucas? Guilherme? Tio Alex? Ninguém tá com a agenda marcada, né? Nem ele sabe, só o pai sabe. A qualquer momento. Tic-tac, tic-tac, gente. A qualquer momento. É muito vago pra gente ficar perdendo tempo com outras coisas nesse mundo. A qualquer momento, esse amor pode ser consumado. Eu não quero estar de fora desse amor. Pelo amor de Deus, gente. Ele voltar, eu perder esse descanso, eu vou ficar muito revoltado comigo mesmo. Gente, vai ter um banquete lá, gente. Gente, já pensou poder bater um papo com Elias? Pô, como é que foi pegar a carruagem de fogo? Não chamuscou a barba, não? Começa comigo. Falar com Paulo? Pô, Paulo, aí. Te maltrataram, hein, filho? Tem certeza que ele te amava? Que isso? Judiado, tadinho. Fala com Sansão. Até porque no final da vida ele se consertou ali e fala, pô, filho, lerdo, hein? Pô, lerdo, hein? Não uma, não duas, 3 vezes ou mais, gente, que isso? Caíram todas. Tantos outros. Poder falar com João, pô, João, tu não acha meio coisa escrever que tu era o discípulo amado no teu livro? Tu não acha meio tendencioso, não? Assim, só uma dúvida, né? Gente, tanta coisa. E eu perder isso por causa de um momento aqui embaixo? Mas a verdade é que eu arrisco toda vez, porque muitas das vezes eu troco. Porque eu prefiro me estressar no meu trabalho, me estressar pra caraca, ao invés de praticar o ame seus inimigos. Dê outra face. Eu prefiro ter razão. Muitas das vezes. Muitas das vezes, eu prefiro ficar quieto quando eu tinha que falar. E Deus me incomoda e eu prefiro ficar quieto. A verdade é... Você sabe por que tá tão difícil hoje ver tanto jovem dentro da igreja? A maioria não conhece. A maioria não conhece. Eles conhecem quem a gente fala. Que a gente passou, a gente conheceu. Mas chega um momento na vida de todo mundo, de todos nós, em que Cristo tem que se apresentar pessoalmente. Essa é a verdade. É só assim que ele se convence. Quando nós encontramos Cristo, quando nós conhecemos o motivo desse amor. Eu demorei para encontrar. Eu já estava aqui dentro e ainda não tinha visto ele. Ele passeava por aqui, eu não via ele. Vê se pode, gente. E foi quando eu encontrei ele. Quando eu estava andando para Emaús. E eu conversei com ele sem saber que era ele. E ali sim, eu percebi o porquê que eu devia estar aqui dentro. E porquê que eu devia trabalhar. Muitas das vezes a gente ainda não conhece ele. A gente não sabe a extensão desse amor por nós. Os juniores que estão aqui hoje desceram. Olha que lindos, vieram ver. Eu falo com eles uma coisa e a maioria não me escuta. E eu sei disso pela carinha que eles fazem. Quando eu falo que Deus conhece eles. E a maioria da igreja também não conhece isso. Vocês sabiam? Olha um fato curioso de Deus, hein? Ele lembra do primeiro papai do céu de vocês? O primeiro papai do céu. E um pedido, por mais bobo que seja, quando a gente era criança. Eu pedia para ser o Superman, porque eu queria voar e soltar laser pelo olho. E ele lembra disso. Eu acho isso surpreendente, gente. Ele lembra do primeiro papai do céu, do primeiro desenho numa salinha, da primeira vez que você ouviu dele. Aos que entraram mais velhos, ele lembra da primeira vez que você orou sem jeito, que você só sabia falar, Deus é o Senhor, amém, agora eu acabo, agora eu continuo, não sei. Do primeiro louvor desajeitado. Aos que tocam, da primeira nota desafinada que você soltou aqui em cima, ele lembra. Da pregação, os que pregam, da primeira palavra, se tremendo de medo, ele lembra. Muitas das vezes a gente não lembra disso, mas ele lembra.
Ele lembra. Conheci um louvor chamado Senhor do Tempo, muito bonito, que ele fala sobre a trajetória da vida de um homem. Senhor, eu sou uma criança e eu te amo tão puramente. Realmente não tem amor como de uma criança. Por que você ama sua mamãe? Porque ela é minha mãe. Por causa disso. Aí a gente cresce. A gente começa a ver que a vida não é tão fácil. A gente tem que trabalhar, a gente tem que engolir muito sapo. Como diria meu pai, a gente tem que criar um pântano na barriga. Um brejo. Perdão, confundi. A gente tem que criar um brejo na barriga, gente. A gente começa a descobrir que na vida pessoas se vão. Nós perdemos as coisas, nós perdemos a alegria muitas das vezes, nós perdemos a cor do mundo. O mundo parece que tudo vai ficando mais cinza depois de uma certa idade. A gente começa a perceber tantos problemas. Parece que nada muda, tudo só piora. A gente conversa e conversa com algumas pessoas e elas não ouvem. A gente fica, será que tá valendo a pena tudo isso? Será que não era pra mim estar jogando a rede do outro lado? A gente ainda é abusado, que a gente ainda usa a Bíblia para tentar argumentar com Deus. Será que não era pra mim estar fazendo outra coisa? Não era pra mim estar em outro momento? E nós começamos a pensar nisso. Enquanto isso que ele está falando, impressionante, né? Quando eu era com você, eu te amava da primeira forma. Deixar as 99 por uma, gente, não é um cálculo muito bom. Quem aqui entende de matemática, eu acho que não faz muita lógica. Eu tenho 99 ovelhas, uma fugiu. Eu vou arriscar para ir buscar, vou passar pela montanha, pelo espinho, por tudo para pegar uma. E uma rebelde que me dava cabeçada enquanto eu estava tentando cuidar. Uma que ficava discutindo comigo, eu tinha que jogar caneta nele. Vou denunciar a Thaís mesmo, jogava caneta na gente. Mas gente. E ela vai deixar isso para buscar uma? Ela deixou para buscar a gente. Deus deixou. Vocês lembram do irmão do filho pródigo? Ele estava perdido dentro de casa. Tão perto do pai e ainda assim tão longe. Tem o pai do lado e não conversa com ele. Tem o pai do lado e não fala com ele. Tem o pai do lado e não olha para ele, gente. Dá para chamar isso de filho? Não dá. Eu admito que por muito tempo eu fui o irmão do filho pródigo. Tava aqui dentro e ainda assim não via quando ele passava. Olha, Jesus está passando aqui no meio da igreja, não tô vendo. Ele ficava assim. Cadê? Não tô vendo. Via todo mundo sentindo tanta coisa e eu... Esse choro aí não vai parar não? Vamos pra palavra logo não? Todo mundo chorando, coisa feia, gente. Bando de marmanjo. Até no retiro que eu comecei a chorar que nem uma criança. Esse amor é muito incompreensível pra mim. É loucura pros que estão de fora. Eu pergunto novamente, ele tinha motivo pra salvar cada um aqui? Que valor há em nós, senão Cristo Jesus? Deus pode dar tantas coisas a vocês, e ainda assim a maior coisa que ele pode dar é Cristo. E foi dada. Lá em Romanos 5, no verso 8, consegue colocar na tela, meu amigo André? Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Obrigadão, Alane, vocês são 10. Ainda éramos pecadores quando ele morreu por nós. Vocês morreriam por alguém que mente para vocês toda hora? Por alguém que quando você só quer ser amado, ele te troca por qualquer outro momento? Vocês morreriam por uma pessoa assim? Que na maior problema vira e fala, não confio tanto nesse cara que mandou eu confiar nele. Que quando tá tudo bom esquece, quando tá tudo ruim lembra. Que só pede, só pede, só pede. Vocês morreriam por alguém assim? Por um ladrão? Por um assassino? Por um drogado? Caído no chão? A gente ia falar, não, ele está fazendo tanta coisa. Está entregue na mão do Senhor. É. E ainda assim ele olhou e falou, eu vou morrer por esse cara. Eu vou morrer por essa mulher. Eu vi valor
Uma frase que eu gosto muito é: o diabo chama você pelo seu pecado, e ele sabe o seu nome. Mas Cristo chama você pelo seu nome, mesmo sabendo o seu pecado. Chega um momento, essa parte agora vai dedicada aos juniores. Vai chegar um momento na vida de vocês em que não vai ser eu falando, não vai ser o pastor aqui em cima, não vai ser os abraços da tia Mira enquanto ela ora, não vai ser as conversas com a tia Débora, não vai ser as chamadas do Lucas e da Silva de bronca. Vai ser o próprio Cristo que vai olhar para vocês. E esses corações vão ser quebrantados de uma forma que vocês ainda não sabem. Porque não é a gente que faz isso. Eu gostaria muito que fosse as minhas broncas, mas não é. É esse amor. Quando vocês entenderem que antes mesmo da formação, ele conhecia vocês, eu só consigo representar uma parte disso com o amor de uma mãe. Que a barriga ainda nem cresceu e já está escolhendo o nome, já está feliz, já está, não, se for menino eu vou comprar tudo rosa, e se for menino eu vou comprar tudo azul, e eu vou botar um nome tal porque eu quero, e eu compro, e começa a olhar preço. A barriga ainda nem cresceu, gente. E tá ali, pensando, amando. Ou então o amor de um líder por um liderado, gente. Não tem vínculo nenhum, não tem sangue, mas ama como se fosse seu. Acolhe como se fosse seu. Quando vê magoado, chega a ficar bravo. Quem foi que magoou meu menino? Tadinho. Quem foi que fez isso? Quem foi que falou com ele? É esse amor que nós compartilhamos uns pelos outros. Poxa, se o tio Raimundo chegar aqui triste, a igreja para saber o que aconteceu. O que houve que ele não tá rindo. Meu Deus, vamos mobilizar. É o amor que o pessoal da cozinha bota em cada vez que cozinha pra gente. Fico ali com a boca, com o umbigo no fogão ali, gente. Fica ali, ok, não. E depois a gente vai lá, come. Aleluia, ei. E que a gente gosta de comer, então a gente não come pouco, a gente sempre come mais de uma. É isso que é o amor, gente. Nada pode nos separar deste amor. Nada. 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 É surreal, gente. Pensar que as mesmas mãos que moldaram o universo, criaram as estrelas, moldaram a terra, as montanhas, é a mesma que me abraça sempre que eu preciso. Vocês nunca param para pensar nisso, né, gente? A maioria das vezes. A mesma mão que moldou as estrelas e deu o nome, estava lá lavando os pés dos discípulos naquele momento, falando: vem fazer parte comigo. Era o mesmo braço que acolhia Paulo durante aquelas prisões e espancamentos. Era a mesma mão que apoiava Timóteo enquanto era perseguido em Éfeso, enquanto tentava pregar. Foi o mesmo que sustentou tantos outros que nós nem mesmo sabemos o nome. E ainda assim, somos gratos por cada sacrifício. Irmãos nossos foram queimados como tochas em Roma. Muitos são decapitados no Oriente Médio, degolados. Na África são espancados e jogados em covas rasas. Tudo isso, por amor de Cristo Jesus, somos entregues à morte continuamente. Mas eu estou bem certo de que nada nesse momento, neste mundo, nenhuma aflição pode se comparar à glória que há por vir. Gente, que certeza é essa? Como você explica isso para alguém? Que a tua felicidade não está aqui embaixo. A gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mas na primeira vez a gente reclamou, mas quando saiu eu reclamei. É? Quem é do louvor sabe. Gente, vocês já pararam para pensar em tudo que a gente louva? Tudo que a gente declara para o Senhor? Vou dar minha vida por ti, vai mesmo? Olha lá, hein? Aí chega o chamado, você vai ser missionário lá no Iraque. Não, Iraque não. Tem Suíça, não. Inglaterra, Londres, Estados Unidos, Nova York. Nova York eu vou. Iraque, não falo iraniano. Iraquiano. E tu fala inglês? Não, mas é perto.
E quando for para acolher aquele mais chato, aquele que mais falava, aquele que mais ia contra o evangelho, aquele que não tinha motivo nenhum para acolher, vai ser o mesmo abraço que você dá no Raimundo? Vai ser o mesmo abraço que vocês dão em mim? E eu vou ter esse mesmo abraço, gente? A palavra, ela corta quem fala e quem ouve. E eu admito que muitas vezes eu não reconheço esse amor dele na minha vida. E eu fico discutindo com o Natan lá no meu trabalho sobre isso, e o Natan fala, cara, se você não ser fulminado aí, não é uma prova desse amor, porque eu vou te falar, ô menino chato. Enquanto a gente estava montando essa palavra, que ele me ajudou, ele chegou e falou, sobre o que tu quer, tá no coração de falar? Eu falei, eu quero falar uma palavra bem impactante, bem forte. Quero falar um negócio, tchum. Aí ele, falei, tô pensando em falar sobre Ezequiel e a profundidade com Cristo. Aí Cristo começou a me incomodar sobre amor. Aí eu, de novo não. Vamos outra, Deus, vamos outra. E começou a me incomodar de novo. Começou a me incomodar de novo. Aí eu, tá bom, vou falar de novo sobre isso. Ih, gente, olha o tio Haroldo aí. Mas vou te falar. Quer ver um homem que eu vejo muito desse amor? Esse homem aí, ó. Só porque tu chegou. Vou te falar, o que eu vejo do amor de Cristo nesse homem não é brincadeira, não é pouco. Amém. Tá pronta a comida? Gente, e pensar que Deus olha para cada sorriso desse e fica pensando, é meu filho, é minha filha. E vocês esquecem disso e às vezes preferimos fazer uma carinha triste, chorosa. Vocês lembram que o Espírito Santo ele leva as nossas orações em prantos? Ele chega lá no trono, oh, Deus, ela tá triste, Deus, ela não sabe mais o que fazer. E Jesus chega, calma, eu vou interceder. E o pai fica olhando, fala. É Jesus, ela tá triste. Enquanto isso, o Espírito Santo lá no fundo, gente, ela tá tão difícil, tá tudo tão difícil na vida dele. E ainda assim, ele ouve cada oração. Por mais coisa que seja, ele ouve a gente. Ele ouve a gente. E a gente nunca se esqueça disso. Ele ouve a gente. Ainda há esperança. Mesmo que esse túnel pareça que esteja fechado lá do outro lado, quero que vocês se lembrem que o Deus que vocês servem, que vocês tanto louvam, que a gente tanto vem aqui, quem Ele é? Ele é o mesmo Deus que moldou o universo. Enviou 10 pragas ao Egito. Ele apagou o sol. Transformou água em sangue. Ele era uma sarça ardente que não era consumida. Ele é o mesmo Deus que falava com uma criança, que era Samuel, que chamou o menor da casa de seu pai, que era Davi, que chamou Jeremias, que mesmo no meio da aflição e da perseguição ainda o constituiu como muralha de bronze. Ele é o mesmo Deus que ainda dentro lá da Babilônia, no meio do zigurate, ele falou, esses 4 são meus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. São meus. Quando 3 são jogados no fogo, não vão queimar não, eu tô lá com eles. Tô andando com eles. Quando cada um dos discípulos se espalhou depois da morte de Cristo para pregar o evangelho, uns foram para a Índia, uns foram para a Grécia, outros subiram para a Turquia, África, mesmo sendo perseguidos, espancados e mortos. Foram pregando até o fim. André, quando foi crucificado em X na Grécia, existem relatos que ele pregou durante 3 dias preso naquela cruz. 3 dias pregando diante da morte. Eu fico pensando na igreja de Éfeso. Foi a que perdeu o primeiro amor. Você sabe quem era bispo de lá? Timóteo. Sabe quem ficou lá durante muito tempo? Maria e João, a mãe de Jesus e o discípulo amado pregando para aquele povo. Paulo e Apolo faziam visitas frequentes para lá, que é um culto mais fervoroso do que esse. Imagina uma oração comandada por Maria, gente. Que benção. Paulo pregando logo após isso, e no final a benção apostólica com Timóteo. No final você pode tirar uma consultoria com João para perguntar, e ainda assim foi a igreja que perdeu o primeiro amor.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a ciência do mundo e de Deus, se eu não tivesse amor, de nada me valeria. Ainda que eu tivesse todos os dons, gente, se eu não tivesse o dom do amor, não valeria de nada. Nenhum dos nossos dons, dos nossos talentos são para nós. São sempre para o outro. Eu acho isso muito bonito no Evangelho, que Deus ele não exclui ninguém. Cada um é uma peça muito importante. Cada um de nós é uma peça muito importante. Não importa o quão pequeno você se acha aqui dentro. Até porque muitas das vezes foi tendo aula com os juniores que Deus me sarou de algumas coisas. Foi por meio de cada abraço, cada conversa, cada risada com eles que Deus me curou. E eu não esperava. Eu esperava que ia vir no meio de uma pregação, no meio de um louvor, e veio por meio de uma conversa com a criança. Ali. Primeiro amor. Uma coisa que a gente ouve muito, né? Voltar ao primeiro amor, voltar à inocência. Mas como voltar com isso quando a gente já está tão machucado pela vida? Como voltar quando o nosso lombo já está todo machucado, todo dolorido, cheio de marca, carregando aquele peso enorme e pensando, ai Deus, não tem mais o que fazer não, a vida é ruim mesmo, é isso. Quando tudo que aparece é problema, quando ninguém quer ficar perto da gente, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. A gente não sabe descansar. Essa é uma verdade, a gente não sabe descansar. A gente quer tudo resolvido aqui, ó, com a força do braço. Que a gente tem certeza, né? De que na nossa mão, deixa que eu faço, eu sei o que eu tô fazendo. Se soubesse, não passava tanta noite em claro orando, perguntando o que eu vou fazer. Se soubesse, não sabia. Não ficava, Deus, não sei mais o que fazer. Eu tô desesperado. Eu não tenho mais força. Eu quero parar. O Senhor certamente se esqueceu de mim. O Senhor não fala mais comigo. Parece que é um céu de bronze. E a gente não ouve nada. A gente não ouve nada. E a gente fica vendo todo mundo subindo aqui. Deus falou comigo, eu ouvi Deus falar nisso, eu ouvi Deus em tal lugar. E a gente fica assim, não é possível que ele está me ignorando. Não é possível que ele está vendo a minha oração e está fazendo assim, ó, dispensar. Não é possível. E ainda assim Deus está olhando e falando, só porque eu não te respondi agora quer dizer que eu não estou te vendo. Tá bom. Ele vê cada um de nós e ouve cada uma das nossas orações. Mesmo que ele não responda agora. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E se a doença vier, ele é Deus. E se curado eu for, continua sendo Deus. Lázaro andar com Deus não impediu ele de morrer. Era amigo íntimo de Jesus e isso não impediu ele de morrer, gente. A verdade é que a gente se esconde muito atrás desse evangelho como uma desculpa para não passar problema. Sendo que era totalmente o oposto. Cristo sempre falava, toda reunião com os 12 era, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser espancados, o mundo vai odiar vocês. Sempre assim. Tanto que Pedro fala, gente, que pregação dura. Então vai embora também, Pedro. E sai da minha frente. Não quer ouvir também, vai embora. Nós deixamos muita coisa entrar na frente do nosso coração. Nós podemos até botar Deus como primeiro lugar. Mas não adianta nada, a gente só escolhe o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E nunca tem tempo. Tô sempre sem tempo. Fiquei até tarde no trabalho. Tô cansado. Tive compromisso. Não tinha tempo para botar um louvor no fone. Para fazer uma oração rápida. Eu comentei com os jovens no retiro que a minha oração é meio esquisita, porque eu converso com Deus. Falo, ó, Deus, tá tudo difícil mesmo, e eu começo a falar sozinho. E aí, às vezes, eu esqueço que eu tô em local público, eu começo a falar sozinho, os outros ficam assim, ó. E ó o maluquinho do centro, ele andando. A verdade é que nessa terra, gente, não esperem ter tempo, não esperem ter vida fácil, não esperem ter um momento bom. Aprendam a agradecer enquanto tá tudo difícil. Porque se com Deus tá difícil, imagina sem.
pois estou bem certo de que nada pode nos separar deste amor. Nada. Nos momentos difíceis, lembrem-se que ele também passou por isso. Para Cristo poder falar com vocês em cada situação, ele teve que passar. Em tudo foi tentado, em tudo sofreu. Para ele poder falar com a gente. A verdade é que a gente só aprende com um bom exemplo, que passou. Se alguém só fala, a gente não ouve. Mas se a gente vê, não, esse cara passou por isso aí eu vou escutar. Então saibam que, independente do sofrimento, do que for, ele ainda ama vocês. Ele nunca deixou de amar vocês. Ele nunca deixou de ver vocês. É um péssimo hábito que a gente tem de achar que Deus não está vendo a gente. E saibam que muito breve ele voltará. E a gente vai poder descansar lá em cima. Muito breve. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais choro. Essa dor no joelho vai passar. Esse cansaço na mente vai passar. Essa preocupação e ansiedade vai passar. Essa tristeza e culpa que tantos carregam vai passar. Tudo isso vai cessar. Nós vamos poder ver a face do Senhor. Abraçar aquele que tanto nos abraçou. E poder falar, valeu a pena. E ficaremos como quem sonha. Como quem sonha. Em nenhum momento vocês ficaram invisíveis a Deus. Não importa o tamanho da luta. Maior é o Deus que chamou vocês e resgatou vocês das garras do pecado. Vocês valem um Deus crucificado e morto por amor. Não joguem esse amor fora por qualquer momento e qualquer diversão. Sempre se lembre desse amor. Amém? Amém. Até aqui.